Então, Romanos 8, versículo de número 28. Assim como está projetado, você que não trouxe a sua Bíblia, em reverência à palavra do Senhor, assim mesmo assentados, faremos essa leitura agora. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, ilumina o nosso ser com a Tua palavra. Dai-nos a revelação do Espírito Santo daquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Alimenta a nossa alma com verdadeiro alimento, o maná do céu, a Tua palavra viva e eficaz, Senhor. Obrigado pela revelação, obrigado pela iluminação e entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. É assim que oramos. Amém. Queridos irmãos, quantas vezes na nossa vida você deve ter se perguntado: por que isso está acontecendo comigo? Ou por que certas coisas acontecem comigo? Sim ou não? Né? Às vezes a gente é aquele crente, vamos dizer assim, não que não tenhamos pecado, né? Mas aquele crente certinho, anda certinho, sabe aquele filhinho obediente que a gente nunca tem? Vamos supor que você seja aquele filhinho, né? Aquele filhinho obediente, ali certinho, e de repente, as coisas começam a acontecer na sua vida, e você, muitas vezes, eu na minha vida, já aconteceu muitas vezes isso, na sua vida também, provavelmente, né? Você se pergunta, por que isso está acontecendo na minha história? Quantas vezes eu me perguntei, gente, esse cara está prosperando, e eu lá na igreja, devolvendo o dízimo, e nada muda? A gente se pergunta, pô, o cara gasta R$1.000 de cerveja e prospera, eu devolvo o dízimo e a coisa muitas vezes não vai. A gente se pergunta, e é natural a gente se perguntar, por que meu casamento está assim? Por que meu emprego está assim? Por que a minha saúde está assim? Por que a minha vida social está assim? Não é errado e nem pecado, muitas vezes, o seu coração perguntar para você. Não é isso que o salmista diz? O salmista diz: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Veja, um homem que escreveu um salmo bíblico se pergunta à própria alma por que ela está abatida, por que ela está perturbada. Então não é errado nós nos perguntarmos por que algumas coisas acontecem na nossa vida e que nós ficamos muitas vezes sem respostas adequadas para tal situação. Eu creio que se nós pegarmos aqui pessoas de 20 anos no mínimo acima, tem muitos questionamentos a respeito da sua vida. E este versículo onde Paulo diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, muitas vezes não faz sentido para mim, para você. Como? Pastor Reinaldo, como eu perdi um parente, como eu perdi um amigo, como eu perdi um irmão, como eu perdi dinheiro, como eu perdi saúde, como eu perdi a esperança, como eu perdi a fé, como algo pode contribuir para o meu bem eu estando nessa situação? Então nesta noite eu quero dizer para você algumas coisas que vão fortalecer a sua vida, vão fortalecer o seu coração, e eu tenho a plena certeza de que você sairá daqui edificado. E através deste versículo, eu quero trabalhar sobre a vida de um homem chamado José. Gênesis capítulo de número 41, a partir do verso de número 1. Projeta aí para nós. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao Nilo. Eu quero que esse versículo, pode deixar só um, Israel, por favor. Projeta o 51 e o 52. O 51 e o 52. Isso. Queridos, todos nós aqui, eu creio que a maioria absoluta, conhece a história de José. Ainda mais que agora a Record, né? A gente está craque
na história de José. Claro que algumas diferencinhas, né, ali, porque é novela, há uma coisa chamada liberdade poética, né? Então o autor de novela tem que dar uma incrementada em algumas coisas para ter novela, senão não tem novela. Mas algo na vida de José me chamou muita atenção. Foi quando nasceram seus filhos, seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Porque aqueles 2 filhos de José simbolizavam para ele o seu tempo de vida, onde talvez o versículo que Paulo escreve aos Coríntios não fizesse tanto sentido literalmente. Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Como assim, meu Deus, se eu te amo, porque tudo isso aconteceu na minha vida? E José, ao nascer os filhos, ele coloca o nome nos filhos em situações agora em que ele entendia todo o propósito de Deus para a vida dele, e você precisa entender todo o propósito de Deus para a tua vida. Amém? Você crê que Deus tem um propósito de vida para você? Sim ou não? Amém. Irmão, você não desceu numa nave espacial aqui na Terra, a não ser que você esteja aqui disfarçado. Você seja o ET de Varginha fugindo da polícia. Caso contrário, houve um propósito. Mas pastor, eu sou filho de uma mãe que não tinha marido, de um romance secreto. Não interessa. Se você chorou, nasceu, foi colocado um nome em você, e você está aqui nesta noite, saiba que há um propósito para a sua vida. É por isso que nós cristãos temos que combater essa ideologia do inferno, que coloca aborto como algo que o corpo é meu, que me pertence, que não sei o quê, e vai lá e vai matando. Essa semana saiu o maior número de causas no mundo de morte, aborto. É a pior pandemia. Covid fica lá embaixo. E a gente está aqui de máscara, e milhões e milhões e milhões e milhões de crianças, e a igreja parece que nada está acontecendo. Não vê pastores se levantando contra isso, não vê igreja se movimentando contra isso. A gente está no nosso mundinho, atrás da nossa gravata, você atrás do seu perfil de santidade no Facebook. E nada, a gente não coloca um comentário combatendo isso, porque a gente tem vergonha. Meu Deus, eu vou perder amigo, eu vou perder não sei o quê. Que perca, mas defenda a vida. Porque a partir do momento que você chegou nessa terra, há um propósito de Deus para a sua existência. Amém? Você não está aqui à toa. Deus quer algo para a sua vida. Deus tem algo para a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Você foi chamado para ser bênção de Deus aqui na terra. Mas tem irmãos, pessoas que parece que não sabem a que vieram. Não sabem a que vieram. E quando a gente não sabe a que veio, sabe quem vem? A depressão, a desesperança, o medo, a angústia, a tristeza. Mas quando você levanta de manhã e sabe que é um propósito de Deus para você, você sorri para o espelho e fala: vou sair para vencer, porque o meu Deus tem um propósito para a minha vida. Mas a gente já levanta de manhã chorando, já levanta de manhã querendo que anoiteça, já chega na segunda querendo colocar sextou, né? Parece que hoje o negócio é sextou, não sei que graça tem a sexta-feira, né? Sextou. Irmãos, se eu quero comer uma carne, de preferência uma 100, que é o que está dando para comprar, é na segunda, é na terça, é segundou, é terçou, né? Uma tripa de porco frita, com farinha mandioca né, branca. Tem gente que fica esperando o dia para ser feliz. Todo dia é dia de você ser feliz, amém? Levanta de manhã e diz: segundou. Não vejo um colocar segundou. Mas sextou, né?
Não se converte não, que você estou ferrado, né? Mas vamos lá, queridos. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Eu quero dizer uma coisa para você, você que tem propósito de Deus para a tua vida e sabe que Deus tem um propósito para a tua vida, não fique preso ao passado, amém? Às vezes você chegou aqui, e se olhar lá, puxar a tua capivara é um negócio que você puxa com os antecedentes criminal, tá? No meio policial. Dá medo, se você puxar a minha capivara antes dos 25 anos, dá medo, depois deu uma mudadinha, mas não mudou tanto também não, né? E você olha, e muitas vezes a gente vem para Jesus, só que a gente está preso às coisas lá atrás, aos traumas, aos problemas, às dificuldades, a coisas que nos disseram, a coisas que nos fizeram, a pessoas que nos magoaram, a gente que nos feriu, as situações adversas da nossa vida. Então, para a gente viver o propósito de Deus, da qual nós somos chamados e que Paulo vai nos explicar, uma das coisas que nós temos que entender é colocar um nome no nosso tempo. O nome deste novo tempo para nós, esse novo filho que nós geramos chamado tempo, é que Deus me fez esquecer do meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E há uma outra versão que diz que Deus me fez esquecer da terra, das minhas aflições. Queridos, quantos de nós vivemos ano após ano carregando o passado nas costas? Quantos de nós? Você vai atender muitas vezes, o trauma é de 30 anos atrás, 20 anos atrás. Imagina você colocar um saco de cimento nas costas e ficar carregando por 20, 30 anos. Você já imaginou isso? Jesus levou tudo na cruz, mas você quer tudo de volta para a tua vida. E você não esquece do tempo, dos traumas, das dificuldades, e você fica preso àquilo ali, e a sua vida não prospera, não cresce, porque você está preso. Coloca o versículo de número 52, por favor. E o segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Sabe por que muitas vezes os problemas vêm sobre nós? Porque a gente não cresce. E nós precisamos crescer. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que parar de querer tomar leite, de comer papinha. Alguém aqui come papinha dos adultos? Alguém aqui levanta de manhã e fala para a esposa: esposa, faz papinha para mim, se tiver me avisa, vai para o gabinete segunda-feira. Faz papinha para mim, faz Neston, Quick, né, de morango ainda, para acabar com o Pigui de Goiás, né? Muitas vezes, queridos, muitas vezes, as aflições vêm sobre a nossa vida para que nós cresçamos espiritualmente. Todo final de período na escola vem o quê? O que você faz lá? No meu tempo era o bimestre. Chegava o final do bimestre, o que você fazia? Prova. Não é assim? Estudava o bimestre, chegava lá a professora: oi, bom dia, meus queridinhos, hoje prova. E quando a professora chegava, com toda aquela maldade no coração, e dizia assim: fecha o caderno. Irmãos, era 3 tipos de dor de barriga, 5 tipos de batedeira no coração. Às vezes na nossa vida é assim, para nós crescermos, nós precisamos passar por aflição, porque a partir do momento que eu conhecia aquela professora, eu sabia que ela gostava de pegar de surpresa, eu tinha que me preparar, eu tinha que estar preparado. Mas por que aquela professora fazia aquilo? Era para me machucar? Não, era para me fazer crescer, era para fazer eu desenvolver. Muitas vezes na nossa vida as aflições vêm, é porque nós ainda estamos sendo meninos. E o que Paulo diz? Quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino e agia como menino. Mas quando me tornei homem, mulher, deixei
as coisas próprias de menino. Então o propósito de Deus para a nossa vida também é, querido, crescer no momento da aflição. Por exemplo, eu pergunto para você, quando está tudo bem na sua casa, aquele maridão bombado, peitoral, né? Ou você que é homem, né? Aquela mulher, né? Não vou falar aqui porque depois eu apanho da minha esposa, né? Tá tudo bem, os filhinhos sentam na mesa, tudo quietinho assim, vamos comer? Vamos. Você quer arroz? Quero. Quer feijão? Quero. Quem ora? Ninguém. Mas começa o vento ficar contrário para você ver. Meu WhatsApp enche. Pastor, ora por mim. Pastor. Aí vai para o Facebook, se sentindo destruído. Aí eu já sei, ai meu Deus, essa semana vai ser pesada. Né? Por que disso? Porque muitas vezes as aflições, elas vêm sobre a nossa vida para nos fazer crescer, meus amados irmãos. Você passa por prova, não é porque Deus quer te machucar, Deus quer te punir. Não, muitas vezes as provas são para nós crescermos. Existe uma geração hoje aqui dentro dessa igreja, que eu olhando aqui, muitos de vocês, quantas aflições vocês não passaram na vida? Quantas dificuldades matou vocês? Não, vocês estão aqui, porque aquelas aflições fizeram você crescer. Por que gente que tem mais aí de 40 anos, 50 anos, não desperdiça quase nada? Sabe por que não desperdiça? Porque no meu tempo e no tempo de muitos aqui, o pai comprava 300 gramas de carne para 7 irmãos. Aí você lambia assim, o caldinho da carne. Hoje o menino vai, ai, picanha de novo, quero não. Você tem que comprar 5 tipos de Danone para o moleque. No nosso tempo, meu pai chegava com 3 iogurte, porque naquele tempo vendia 1 por 1. O povo era tão pobre que vendia 1 por 1, né? Colocava o preço ainda em cima de cada um, né? O pai chegava, 3 iogurtes já. Gente, a gente lambia a lata, que só não comia aquele alumínio porque não dava para não morrer engasgado, senão comia aquele alumínio também. Hoje, quantos pacotes de bolacha tem aberto na sua casa? Quantos? Ai, de morango eu não quero, aí come 2 bolachinhas. Ai, eu quero de chocolate, aí come mais 2 bolachinhas. Mas sabe por quê, meu irmão? Minha irmã, às vezes você é econômico hoje, você não desperdiça água, luz, alimento, sabe por quê? Não é porque você é mesquinho, não. É porque você cresceu na época da sua aflição. Você falou, o quê? Eu sei economizar, eu sei que não deve desperdiçar. Não é porque você tem e não quer gastar, é porque você aprende a dar valor a cada gota d'água. Você aprende a dar valor em cada coisinha, porque lá atrás você viveu aflições com seus pais. Uma caixa de tubaína no dia 25 de dezembro. Quem não tomou refrigerante aqui essa semana, pelo amor de Deus? Quando o supermercado São João chegava em frente de casa e descia aquela caixa de tubaína, e a gente ainda furava assim para beber devagar, para não acabar logo. Porque a gente cresceu em terra de aflição. A gente cresceu com certas dificuldades, mas hoje nós temos uma geração. Esses dias eu assisti uma palestra muito interessante, a geração cristal. Nós vivemos hoje a geração cristal. É a geração mais depressiva que existiu na face da terra, é a geração de hoje. E com tudo, celular, internet, conforto. Claro que existem pessoas passando por dificuldades, mas eu estou aqui pregando para a Igreja Batista. Colchão que treme, comprei lá um colchão que treme, lá eu tremi só uma vez, nunca mais liguei aquele negócio, né? Está lá abandonado. Vou até colocar para tremer de novo para ver se funciona, né? Colchão tremia em 15 velocidade. Rapaz, quando eu caio na cama não dá nem tempo de passar para a segunda velocidade, eu já dormi, né?
Mas a gente precisa aprender. Então, para a gente concluir a mensagem de hoje, 4 coisas para você entender na vida de José, para chegar a este tempo. E José chegou a este tempo por quê? Porque ele sabia que Deus estava no coração dele, e que havia propósito de Deus para a vida dele. Então a primeira lição que José colocou no seu coração e que não permitiu que os seus sonhos fossem destruídos é: não permita que palavras negativas desviem você do seu propósito. Amém? Como é que os irmãos de José chamavam ele? Lá vem o sonhador. Alguém já riu do seu sonho? Sim ou não? Quantas pessoas riem dos nossos sonhos? Vou fazer isso. Rapaz, você, pelo amor de Deus, não dá 15 dias, você está quebrado. Quantas pessoas riem dos nossos projetos? Você começa alguma coisa, olha que Zé Ruela, está vendo que isso aí não dá certo no meio da Covid? Quantas pessoas desdenharam dos seus projetos? Olha, lá vem o sonhador, diziam os irmãos de José. E eu quero dizer uma coisa para você: muitas vezes as palavras mais destruidoras para a nossa vida vêm daqueles que estão mais próximos a nós. Não é verdade? Não é o inimigo que desdenha dos seus sonhos, são os amigos, são os parentes, são aqueles que estão próximos. E se você der ouvido, você não cresce. José não deu ouvido, ele disse: eu tenho um sonho. Martin Luther King não deu ouvido, ele disse: eu tenho um sonho, eu vou. Deus me mostrou o sol e a lua e mais 11 estrelas, Deus me mostrou os feixes de trigo, Deus me mostrou, então eu vou. Porque José sabia que de alguma forma havia um propósito para a vida dele. Meu irmão, se Deus tem um propósito para a tua vida, não dê ouvido àqueles que dizem para você: você não consegue. Ai de mim, se tivesse dado ouvido a muitas pessoas, quando eu trabalhava em cerâmica, quando eu trabalhava num posto de gasolina, quando eu trabalhava no supermercado. Ai de mim, se Deus não tivesse de alguma forma movimentado a minha vida, mesmo eu sem conhecê-lo de forma plena. Segunda coisa, então, não permita que condições adversas desviem você do objetivo. Eu quero dizer uma coisa para você: prepara o lombo se você é cristão. Para de ser o Nutella, seja pelo menos um ioiô creme. Quem lembra do ioiô creme? Né? Era o Nutella dos anos 80. Seja pelo menos aquele chocolatinho, aqueles ovinhos da Páscoa, que a gente, né, comia antigamente, ficava grudado no céu da boca. Você ficava 3 horas passando a língua no céu da boca para soltar. Né? Jovem não sabe nem o que é isso, tá vendo? Nós estamos aqui porque nós não engasgamos, nós somos sobreviventes, né? Precisamos entender, queridos, que condições adversas podem vir, mas se você está dentro do propósito de Deus, continue marchando. Cristão não tem vida fácil. Por quê, pastor Reinaldo? Porque Efésios vai nos dizer que a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas contra principados, potestades, dominadores nas regiões celestes. Irmãos, acima da nossa cabeça há uma luta sendo travada agora, neste milésimo de segundo, a respeito da minha vida e da sua vida. Então não espere vida fácil, mas aprenda a enfrentar as adversidades da sua vida. Nós temos adversidade no casamento, no trabalho, na vida social, em qualquer área da nossa vida. José não foi impedido quando foi jogado no poço, não foi impedido quando estava naquela prisão. Ele sabia que Deus tinha um propósito para a vida dele. Siga firme no seu propósito. Às vezes você entrou aqui hoje e disse: pastor, é porque o senhor não conhece a adversidade que eu estou passando. Eu não conheço, mas eu sei quem conhece e está vendo a sua adversidade. Amém? É Ele, não é o pastor Reinaldo, é Ele que vai cuidar da sua vida, que está colocando a sua história. Então, não se preocupe se às vezes você colocar a mão no bolso e não achar
R$10. O mundo não vai acabar, daqui a pouco você vai se recuperar, daqui a pouco você vai estar novamente com as suas finanças, beleza. No casamento, às vezes hoje você está brigado com a mulher, entrou aqui bicudo, né, com raiva, mas Deus vai entrar e essas condições vão melhorar, você vai sair daqui apaixonado, dando beijinho, depois do portão, tá? Né? Apaixonado, porque condições adversas são naturais. Quem tem filho aqui sabe, irmãos, quantas condições adversas nós não passamos com os nossos filhos. Difícil, situação complicada, e a gente tem que aprender a superar. Terceira e penúltima coisa: não permita que as seduções humanas desviem você do objetivo. Deus tem um propósito para você, mas não permita que as coisas lá de fora tirem você do propósito de Deus, porque é engodo, é engano de Satanás. Eu preguei lá em Fátima do Sul esses dias, e eu citei o seguinte: não é fácil você sair daqui às vezes e passar em frente a uma conveniência, está todo mundo felizão, se divertindo, cantando a música do velho da cabeça branca e rindo, né? E você fala, poxa vida, eu queria estar lá também. Porque tem crente que ele fala assim, olha lá, ó, mas ele não fala olha lá, com misericórdia daquela pessoa que está lá se embriagando. Ele fica com inveja. Ai, se Deus liberasse um dia, né? Um dia sem pecado, imagina, né? A gente não olha com olhar de misericórdia, a gente fica com inveja da pessoa. Olha lá, que alegria. É igual o Seca Pimenteira, nossa, que alegria na conveniência, né? Porque muitas vezes nós estamos olhando as coisas que nos seduzem e nos levam para longe de Jesus. Às vezes as revelações de Deus estão abertas para nós e nós estamos perdendo a oportunidade. Veja aquela mulher linda, devia ser linda, né? A mulher de Potifar. E José teve que resistir a duras penas e pagar um alto preço por isso. Se você quer viver os propósitos de Deus, não permita, irmãos, que as seduções do mundo te arrastem para longe do propósito de Deus. E por último, não permita que momentos de humilhação desviem você do caminho. Há momentos na nossa vida em que a gente se sente a pior das criaturas, não é verdade? A gente se sente humilhado, frustrado. A última etapa de José, antes de ascender a ser o segundo no reino do Egito, foi estar numa prisão. Mas o que José fez com a humilhação dele? Ele usou de trampolim para estar na presença de Faraó. Talvez você chegou aqui hoje humilhado, lá no seu trabalho, aonde você passou. Às vezes a sua prisão é algo que te frustrou grandemente, e você olha e fala, Senhor, ainda há planos para a minha vida? Ainda há planos para o meu caminho? Mas Jesus diz essa noite para você, não importa a sua humilhação, eu te amo incondicionalmente. Amém? Irmãos, a gente é humilhado muitas vezes. A gente passa por situações difíceis, por situações que nos fazem ter uma sensação de fracasso. Eu fico às vezes pensando em alguém que abre um comércio, abre uma coisa com toda aquela sua, né, alegria, e de repente tem que fechar aquele comércio. Não é fácil. A minha empatia me faz colocar no lugar daquela pessoa no dia do fechamento daquele comércio. Veja que há um sonho sendo fechado, há algo que a gente acreditou sendo fechado, e a gente se sente mal. A gente se sente mal, é natural. Não pense que você é um ser que não é agradecido, porque não, a gente se sente mesmo.
Mas eu quero dizer para você esta noite, diante de qualquer situação que no momento você esteja passando e se sentindo frustrado, é a melhor palavra para este ponto, Deus quer levantar você nesta noite, amém? Deus quer te honrar, Ele quer te honrar. Ele morreu para te dar esta honra. Ele não morreu para que você fosse humilhado por homens, mas para que você crescesse e fosse alguém na presença dEle. A única humilhação que nós temos que ter é diante do próprio Deus e da santidade dEle. E a Bíblia diz, humilhai-vos diante do Senhor, e nós precisamos pensar isso. Eu convido o Ministério de Louvor a se posicionar. E talvez esta noite, queridos, chegou o seu momento de ser chamado à presença de Faraó, amém? Chegou o seu momento, uma voz que gritou naquela prisão, José, o Faraó te chama. Você tem fé para isso? Você tem fé para ser barbeado, ter o cabelo cortado, ser perfumado, para se apresentar diante do rei? Você tem fé para deixar o seu passado para trás, a terra da sua aflição? Você tem fé? Você tem fé para dar um passo sobre as águas? Você tem fé para confiar nos propósitos de Deus e na sua maravilhosa graça e na sua bondade? Se você tem fé, eu quero orar com você neste momento. Não vou convidar aqui à frente, devido aos nossos protocolos, mas eu gostaria que neste momento você fechasse os seus olhos e se imaginasse agora dentro de uma prisão, aonde as suas esperanças se foram, aonde os amigos se foram, aonde os pais já não estão perto, aonde a situação é complicada, mas no seu coração ainda há uma chama que queima, uma chama chamada propósito de Deus. Eu convido você esta noite a viver o propósito de Deus para a sua vida. Eu convido você ao trono, mas agora não mais ao trono de Faraó, mas ao trono da graça de Deus, ao trono do propósito de Deus, ao trono da bondade de Deus, ao trono da santidade de Deus. Eu convido você neste momento a entregar o seu coração a Jesus. Este é o primeiro propósito da cruz. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Entregue o seu coração a Jesus, não saia daqui essa noite sabendo que se você partir daqui, não ter a certeza de para onde você vai. Coloque seu coração diante de Deus e diga, Senhor, eu entrego o meu coração ao Senhor, mas eu não sei como conduzir, mas me conduz a partir de agora. Me conduz, Senhor, entre a prisão e o trono, este caminho eu não sei, esses corredores do palácio eu não conheço, mas me conduz, Senhor, ao trono do propósito de Deus. Talvez você chegou aqui hoje desanimado, desiludido, desesperado, tantos invadindo o seu coração, mas eu te convido a receber do Espírito Santo um propósito de Deus. Receba nesta noite o propósito de Deus para você. A sua segunda-feira nunca mais vai ser a mesma, porque você vai levantar de manhã e dizer, segundou, há um propósito de Deus para mim, partiu, propósito de Deus, hashtag partiu, propósito de Deus para a minha vida. Aprenda, meu amado, minha amada irmã, a viver o propósito de Deus. Senhor, cada um aqui nesta noite tem um propósito no coração, e o teu Santo Espírito sonda e conhece agora, em nome de Jesus, que este fogo que estava se apagando, que esta cana quebrada estava, Senhor, já perdendo a última fagulha, se restabeleça nesta noite em nome de Jesus.
Se há sonhos aqui enterrados, que sejam desenterrados esta noite. Se há propósitos guardados numa caixa, dentro de um guarda-roupa, serão tirados do papel, serão colocados em práticas em teu nome. É pela fé que nós caminhamos, porque a tua palavra diz que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma nele não se alegra. É nesta palavra que nós confiamos, Senhor. É na palavra de fé que nós temos a certeza de coisas que ainda não existem. E nós aqui, Senhor, pela fé, queremos trazer à existência projetos e sonhos. E que nós possamos louvar o teu nome agora, na certeza de que houve um tempo, alguns minutos atrás, há um tempo e um propósito novo, deste momento em diante, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos colocar